Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso conservo em Cristo Jesus, o evangelista Marcos Aurélio, memorizador das Escrituras Sagradas, locutor e de vez em quando também pregador do Evangelho na itinerância e também realizador de trabalhos com os mendigos. E quero nessa manhã vos transmitir mais um livro da Bíblia Sagrada que nós ora acabamos de memorizar, que foi ao todo os 5 capítulos da Epístola Universal de Tiago. Os irmãos sabem aí, já está aí na página do meu Facebook, os 13 capítulos da carta aos Hebreus, que nós também tínhamos memorizado, mas depois de ter passado por 2 árduas disciplinas na faculdade, eu também já tinha memorizado essa carta, a carta de Tiago. Eu gostaria de partilhar com os irmãos alguns capítulos dessa carta, se aprouver a Deus. Vamos citar os 5 capítulos aqui, mas para sua meditação, vamos citar a carta de Tiago na voz desse que vos fala, na tradução João Ferreira de Almeida. Vamos lá, diz assim, capítulo 1, verso 1, na tradução João Ferreira de Almeida, epístola geral do meu irmão de Jesus, Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais completos e perfeitos em falta alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ó homem dobre, inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido em sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque saindo o sol e a erva seca, assim se murchará todas as suas riquezas. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é atraído, quando engodado, pela sua própria concupiscência. Depois a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos feitos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfiedade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, e vai-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado em todos os seus feitos. Se alguém entre vós cuida ser religioso
e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos citar o capítulo 2 da carta de Tiago, são ao todo 26 versículos, onde vai terminar falando de fé, espírito e alma e corpo. Capítulo 2, a partir do versículo 1 da carta universal, ou epístola universal de Tiago, o meu irmão de Jesus. Meus irmãos, não tenhais, a partir do verso 1, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, e com trajes preciosos, e entrar também algum pobre, com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz o traje precioso, e dissertes: tu, assenta-te aqui no lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu, fica aí embaixo, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não vos fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos tornastes juiz de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que ele vos prometeu? Mas vós desonrastes os pobres. O pobre, porventura não vos oprime os ricos? Não vos arrastam eles aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque se alguém guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se tu, pois, não adulterás, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se algum irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. Mas alguém dirá: eu tenho a fé e tu tens as obras. Mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o crê e estremecem. Ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi também justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e com as obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Bem vês que o homem não é justificado somente pelas obras, mas também pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando recebeu os emissários e o despediu por outro caminho? Assim como o espírito sem o corpo está morto, assim também a fé sem as obras em si mesmo é morta. Capítulo de número 3 da carta de Tiago. Vai falar dos mestres, e vai falar do fogo e da língua, vai falar da sabedoria, vai falar da verdadeira sabedoria, e vai quebrar a soberba. Vamos lá. Tiago 3,
a partir do versículo de número 1, na tradução João Ferreira de Almeida. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, levada de impetuosos ventos, se governa por um pequeno leme que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. Está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflamada pelo inferno. Inflama todo o corpo, é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, como de animais do mar, se amansa, como de répteis, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita de alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte jorrar água doce, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amargosa. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelas suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, espírito faccioso, não vos gloriais e não mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólico, porque onde há espírito faccioso, onde há inveja de espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que exercitam a paz. Vamos para o capítulo de número 4, vai falar dos adúlteros, das adúlteras, das guerras que a gente passa, vai falar da exaltação do humilde, do abatimento do exaltado, vai falar das mãos limpas que a gente tem que ter, de nós chegarmos a Deus, vai falar dos julgamentos, e vai falar daquele que deve fazer o bem, e se não fizer, comete pecado. Vamos lá. Capítulo 4 da carta ou da epístola geral do meu irmão de Jesus, Tiago. Na tradução João Ferreira de Almeida, a partir do verso 1, na voz do memorizador das Escrituras, o evangelista Marcos Aurélio. Diz assim a Bíblia: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiros. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser constituir-se inimigo do mundo, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, quem vão, diz as Escrituras, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz Deus que resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores,
e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não faleis, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador, mas juiz. Há um só juiz e legislador que pode salvar e destruir a alma. Tu, pois, quem és para julgar o outro? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco de tempo, depois desaparece, no lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós vos gloriais em vossa presunção, e toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Vamos para o capítulo de número 5, vai falar das riquezas, vai falar do justo que é morto, vai falar da paciência do lavrador, vai falar da vinda de Jesus, vai falar da paciência de Jó, vai falar para a gente não se queixar um contra o outro, vai falar dos juramentos, vai falar da tristeza, vai falar da alegria, vai falar dos presbíteros, vai falar do profeta Elias e vai falar daqueles que se convertem, que estavam desviados pelo missionário, tá bom? Vamos lá. Amanhã eu vou estar pregando, hein? Vamos lá. Apesar de eu não ser mais pregador itinerante, graças a Deus. Estou trabalhando, fazendo faculdade, vou começar minha pós-graduação. Estou muito feliz dessa maneira. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 1. Eia, pois, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. A vossa riqueza, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne. Entesouraste, e eis que tesouraste as riquezas para os vossos dias. Vamos lá de novo, capítulo 5. Eia, pois, agora vós ricos, chorais e pranteais sobre as vossas riquezas que vão sobre vós. O vosso ouro e a sua ferrugem se enferrujarem, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E como for, comerá a vossa carne, que entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram por vossas terras clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveis sobre a terra e vos deleitastes, e cevastes os corações como num dia de matança, e condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, paciente. Eis que o lavrador espera o fruto da terra, esperando com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz já está à porta. Tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobre tudo, meus amados irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas seja a vossa palavra sim quando for sim, e não quando for não. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará.
E se lhe houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E por 3 anos e 6 meses o céu não deu chuva. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu mantimento. Se alguém de entre vós se tenham desviado da verdade, e alguém entre vós o fizer o converter do erro do seu caminho, salvará uma alma da morte, e cobrirá uma multidão de pecados. Tá aí os 5 capítulos da carta de Tiago. Espero que vocês partilhem o máximo desses capítulos para ajudar aqueles que não sabem ler e aqueles que gostam de ouvir a Bíblia através da voz de alguém, não é verdade? Amanhã eu vou estar pregando aqui no Gereissati 2, na igreja Mensageira de Sião, no pastor Luciano e a pastora Sana Andréa. Acho que é o 5º dia da campanha sobre um dos temas que eu mais vivencio, que é a família, né? Sobre a campanha da família. E eu convido a você amanhã sintonizar aqui na Rua 15, a estar presente, melhor dizendo, aqui na Rua 15, onde nós vamos estar pregando a sacrossanta palavra. Vai ser muitos versículos. Olha só o que eu vou falar um pouco. O casamento é um sucesso quando o casal rema na mesma direção. Olha só um pouquinho do que eu vou falar lá. Eu sou feliz no amor e a culpa é da minha esposa. Olha só um pouquinho do que eu vou falar lá. O casamento que, além do amor, cultiva a amizade, terá com certeza um casamento mais do que duradouro. Amém? Vou falar um pouco lá do cordão. Você sabe o que é que segura o cordão? É a fibra. Se a fibra for boa, ninguém quebra o cordão. Então o que está faltando em muitos casamentos é a fibra, uma fibra boa. E a fibra boa do crente chama-se Jesus. Se ele estiver no teu cordão, ninguém quebra o cordão por causa da fibra. Tá bom? Então Deus abençoe. Olha o que eu vou falar amanhã, se Deus permitir. Êxodo 1:21. E as parteiras Cifra e Pua preservaram os meninos hebreus, depois Deus lhe constituiu família. Quando você faz algo que agrada a Deus, Deus trabalha na tua área sentimental. Deus abençoe a todos.